Finalmente, galera, o resumo de Shingeki no Kyojin vai sair aqui no canal antes de sair a quarta temporada semana que vem. Então fica ligado que a gente vai começar com tudo essa quarta temporada. Oi, eu sou o Erison, tudo bem com vocês? Espero que sim, e agora vamos falar sobre Shingeki no Kyojin, que está sendo aí o melhor anime da temporada não, da atualidade. Da temporada está sendo Jujutsu, quem sabe a gente não traz um vídeo mais pra frente sobre esse anime. Mas continuando com Shingeki, hoje vamos trazer um resumo. Mas do que se trata Shingeki no Kyojin? Eu só vou falar depois que você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Se inscreveu? Então agora vamos falar sobre. Vamos começar pelos Titãs, que é o que dá o nome do anime, né? Ataque dos Titãs, Shingeki no Kyojin. Os Titãs, eles são seres que são os predadores naturais dos humanos dentro de Shingeki no Kyojin. Por mais de séculos aí, eles passaram longe dos humanos por conta de muralhas que foram criadas por um rei, que quando chegou em Paradis, que é a ilha, criou elas. Mais pra frente no anime vocês vão descobrir como foi formada essas três muralhas, que são chamadas de Maria, Rose e Sina. Essas três defendem os humanos, deixam eles longe dos titãs, e por um longo período eles viveram em paz, um do lado e outro do outro. Mas no ano de 845, no anime, a muralha é detonada por um titã enorme. Mas antes disso acontecer, no episódio 1, a gente tem a apresentação dos personagens. A gente já começa o anime com o Eren, que é o protagonista, tendo um vislumbre, assim, e ele acorda ofegante e olha pra Mikasa, que é outra protagonista lá do anime, que é tipo uma irmã do Eren. Depois disso, a gente vai conhecendo os outros personagens, os principais, pelo menos nesse episódio, que são o Armin, o Eren e a Mikasa. Esse episódio 1, ele é mais pra você conhecer os personagens, mas já no episódio 1, no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, aparece esse titã enorme, que a muralha ela tem 50 metros de altura, esse titã tinha 60. Normalmente os titãs catalogados pelo exército, a tropa de exploração do anime, eles sempre variavam de 3 a 15 metros. Esse passava e muito dos dados deles, ele tinha 60 metros. Alguns bancos de dados aí do Google diz que é 61, mas no anime tá 60 metros. Então ele taca o chute na muralha e ele destrói tudo, vai pedaço de muralha para todo canto, e a partir daí surge outro titã, que é um titã encouraçado. Ele chega com tudo na muralha e também ajuda lá a quebrar e faz com que os titãs normais entrem e acabem devorando toda a galera lá do distrito de Shingashina, que é o distrito onde ficava a Muralha Maria. Bom, aí acaba o primeiro episódio. Não, ainda tem mais coisa. Tem mais coisa assim. Ainda no episódio 1, a gente vê a morte de várias pessoas, e inclusive uma morte que é tipo crucial para o anime, que seria a morte da mãe do Eren. A gente vê lá que quando o titã colossal ele destrói a muralha, e o Eren ele está longe de casa. Porém, quando ele está longe de casa, ele sai correndo imediatamente para ver onde a sua mãe estava. E quando ele chega lá, a sua casa está totalmente detonada. E ele fica tipo desesperado procurando a sua mãe. Só que quando ele encontra, ela está debaixo de uns escombros lá, e ele tenta tirar ela, mas um titã está se aproximando. E nesse momento ela pede para o Eren ir embora, só que ele não quer ir, e o titã começa a se aproximar. Daí aparece o Hannes, que é outro personagem importante para essa temporada, para o anime no caso, que é um soldado que ele fica em cima das muralhas. Mais pra frente a gente vai entender mais sobre esse exército do anime e cada uma das suas repartições. Esse episódio já acaba com a mãe do Eren sendo devorada por esse titã, o Eren gritando Yamero! Como sempre, aí ele vai gritar muito isso. E acaba o primeiro episódio e a gente já começa o segundo com eles entrando pro exército, para uma escola de cadetes. Daí a gente vê todo o treinamento deles lá dentro, introduz novos personagens, introduz o Jean, o Connie, a Annie, o Rain, o Bertholdt, introduz a Sasha, que fica conhecida como a Garota das Batatas, que é uma das minhas personagens favoritas, e daí começa o arco de treinamento deles, do anime. Eles começam a treinar equilíbrio, começam a conhecer o DMT, e aí a gente já vê quais são as especialidades de cada personagem.
Tipo, a Mikasa, ela é muito boa pro combate, o Armin, ele é muito bom intelectualmente. Já o Eren, ele não é bom em nada, mas ele é persistente. E isso dá um diferencial dos outros. Já nesse episódio, a gente também já vê uma galera aí saindo, desistindo desse treinamento. E a gente vai passando para as próximas fases do anime. Eles vão treinando uma parte de ataque e chega uma parte que o Eren, ele não consegue se equilibrar num treino lá de equilíbrio para eles se equilibrarem durante o voo deles, voo entre aspas com DMT, que é tipo um materialzinho lá, uma espécie de uma arma que eles usam para transitar entre os prédios e não serem pegos pelos titãs no solo. Mais pra frente a gente descobre que o Eren, ele só não estava conseguindo por conta que o cinto dele estava com defeito, mas mesmo assim ele ainda conseguiu ficar equilibrado e isso deixou todo mundo tipo, uau! E galera, depois disso a gente já vê no terceiro episódio, já no finalzinho, já aparece novamente o Titã Colossal na Muralha Rose. Eu não sei se eu falei, mas vou repetir aqui, que são 3 muralhas. São a Muralha Maria, a Rose e a Sina. Essas 3 muralhas, o que elas têm de diferente? Quanto mais exterior, mais pobre é a população que está lá. Tipo, a Muralha Maria só ficava mais os camponeses. A Muralha Rose já ficava uma galera mais produtora lá, dono de fazenda, essas coisas. Já na Muralha Sina ficava o rei e os políticos. Daí, quando a muralha quebrou, a galera que sobreviveu da Maria, do distrito Shiganshina, passou para a Muralha Rose. E daí aconteceu que passaram 5 anos e eles treinando lá na escola de cadetes. Daí eles chegaram no dia da formação e novamente o Titã apareceu, o Titã Colossal apareceu e quebrou a Muralha Rose. O Eren ficou puto, full pistola da vida e foi direto para o Titã Colossal. Todo mundo com medo e o Eren foi para cima do Titã. Quando o Eren chegou lá, já tinha se passado 5 anos, ele fala que já tinha se passado 5 anos, já era o ano de 850, e ele parte para o combate com esse Titã. Só que ele descobre que esse Titã é diferente dos outros. Esse Titã, ele libera vapor. Esse vapor impede ele de conseguir chegar ao Titã, mas mesmo assim, como eu já falei, o Eren é muito persistente nesse arco do anime, durante o anime todo. E ele vai pra cima com tudo e só não mata porque o Titã some, do nada. Daí, eles voltam lá pra cidade, pro distrito onde eles estavam, dentro da Muralha Rose, e veem que os Titãs estão invadindo novamente e tá acontecendo lá que eles estão pegando uma galera. Só que eles não acabam pegando muita gente, pegam mais os soldados, por conta que assim que a muralha foi quebrada, já estavam começando o processo de evacuação da cidade para a Muralha Sina. Só que durante esse processo aí, teve uma partezinha dos episódios onde tinha um fazendeiro querendo passar os produtos dele e não deixando a galera entrar. Daí vem o Titã para pegar toda aquela galera que estava sendo evacuada. E a Mikasa aparece, mata ele, que é um momento que é muito legal, assim, pelo menos pra mim foi um momento legal do anime, ver a Mikasa lá detonando e partindo pro ataque pra cima dos humanos lá, os humanos que não queriam nada com outros humanos, só pensavam em si mesmo. Daí acontece que vai pra outra parte do anime, tipo, muda de cenário e aparece o restante das tropas lutando contra os titãs. Nessa parte a gente vê o Eren dando a vida pelo Armin. E logo no quarto episódio, quarto, quinto, a gente já perde o protagonista do episódio. Do anime. A gente já perde ele e já fica tipo, meu Deus, como assim? O protagonista já morreu agora no quarto capítulo. E galera, o Shingeki no Kyojin, já vou dando uma dica. Não é um anime pra vocês se apegarem a personagem, porque uma hora ou outra eles vão partir. Já vou dizendo aí, já tô alertando vocês. Daí acontece que o Armin fica colocando aquilo na cabeça dele e ele fica meio que afastado dos outros, só pensando no que a Mikasa iria fazer com ele depois que ela descobrisse o que aconteceu com o Eren por conta dele, que o Eren tinha dado a vida por ele. Daí a Mikasa chega depois desse acontecimento citado anteriormente, só que assim que ela chega, ela descobre isso que aconteceu com o Eren, só que ela não tem nenhuma reação de raiva, de tristeza. Não, ela simplesmente manda ele se levantar e manda todo mundo ir pra cima dos titãs.
Lembrando que nesse momento do anime, nessa parte do episódio, todo mundo já estava ficando sem gás. Que o DMT, é o equipamento que eles usam para transitar entre um prédio e outro, ele é movido a gás juntamente com os cordões. O gás serve para dar o impulso para eles poderem ir mais longe. Só que nesse momento, a Mikasa já estava nem aí pra vida, por conta que o Eren era o único parente assim, que ela tinha e que ela estava vivendo para proteger ele. Daí ela sai planando por aí e se desvia da galera que estava indo junto com ela e deixa o Jian no comando. Na hora que ela se desvia, ela perde o gás dela e cai. Nesse momento, ela já estava nem aí, ela só queria morrer. Daí chega um titã e tenta pegar ela, só que ela, por instinto, ela fica desviando. Só que chega um momento que ela cai no chão e o titã está chegando perto demais dela. Nesse momento que ele vai pegar a Mikasa e devorar, aparece um titã que ataca outros titãs. E esse titã salva a Mikasa e logo em seguida ele sai por aí matando os titãs. Daí chega o Armin e o Jean lá perto dela e levam ela para um outro local. Nesse momento, ela explica para o Jean e o Armin que o titã estava matando outros titãs. E a galera fica assim, o que estava com ela, fica duvidando se esse titã realmente estava do lado dos humanos ou não, mesmo ele tendo salvado a Mikasa. Só que eles bolam um plano, na verdade o Armin, que é o cara mais inteligente dali, bola um plano de tentar usar esse titã que mata outros titãs para chegar até o fornecimento de gás. Por conta que a galera que estava responsável por fornecer o gás estava com medo dos titãs e ficaram escondidos, além dos titãs terem invadido a parte onde ficava o gás lá estocado para eles distribuírem para a galera que estava na ação. Nesse momento eles usam lá o titã para conseguir chegar até a base lá do fornecimento de gás e quando eles chegam, eles conseguem lá recarregar o gás do DMT e quando eles saem, eles descobrem que na verdade aquele titã que estava lutando com outros titãs era o Eren, que tinha se transformado em titã. Nesse momento do anime, eles tiram o Eren lá de dentro, o Eren fica muito fraco, mas tem outra galera lá mais superior da polícia da muralha que leva o Eren para um lugar afastado e manda todo mundo ficar em silêncio, guardar essa informação para ninguém saber. Quem sabia que o Eren era um titã, eles não deixaram divulgar de forma alguma e começa uma parte onde tem um cara que ele está desesperado, com medo, dá para perceber o medo dele e diz que se o Eren não falar se ele é pela humanidade ou se é pelos titãs, vai acabar matando ele e quem estiver perto dele. Nesse momento, o Eren começa a dizer que não é um titã, ele é da humanidade porque ele não lembra de nada do que ele fez quando titã. E isso leva ele a ficar puto com esse cara. E a Mikasa e o Armin tá lá pra tentar acalmar ele. E acaba que esse cara, ele manda atirar o canhão. E na hora que acontece o disparo, o Eren se transforma em titã. Até agora ele também não sabe como ele se transforma em titã, ele simplesmente se transforma por instinto. Ele morde a mão dele e ele se transforma lá no titã, acontece a explosão. E só que ele não se transforma completo, ele só fica com a caixa torácica e o crânio lá do titã, também não completamente formado, só ossos e músculos, só para defender mesmo a Mikasa e o Armin. Nesse momento, o Armin, que sempre se achava que eles eram um peso para os dois, Mikasa e Eren sempre defendiam ele, para ele sempre era o peso do trio. Só que nesse momento ele descobre que Mikasa e Eren sempre confiaram nele, por conta que se não fosse ele, o Hannes, o policial lá que salvou eles da morte daquele titã que engoliu a mãe do Eren, se não fosse ele, eles também teriam morrido. Então o Armin quebra isso que ele tinha em mente, que ele era um peso para eles. Nesse momento o Armin cria coragem e vai lá pra frente e fala que e se o Eren realmente for pela humanidade, por que não usar o poder de titã dele para ajudar a humanidade a vencer os titãs? Só que esse cara, ele tá ignorando tudo por medo e o Armin persiste, dizendo que a galera que estava ali ao redor junto com ele viu o Eren salvando eles, viu que o Eren salvou a vida de todo mundo. Daí a galera abaixa as armas, só que esse outro cara faz esse discurso dele para tentar alienar a galera contra o Eren e ele consegue.
Nesse momento a galera de novo volta a atacar o Eren por meio de palavras. E nesse momento aparece um novo personagem lá, que também é um militar, que é o comandante Pixis. Ele comanda toda a polícia lá, ele é o superior da muralha Rose. Nesse momento, o comandante Pixis manda todo mundo abaixar as armas, chega perto do Armin, manda ele explicar o plano dele e ele fala: e se a gente usar o poder do Eren para levantar uma pedra enorme, gigante, que tinha sido arremessada para fechar o buraco da muralha Rose e recuperar a muralha Rose e ia todo mundo viver aí feliz para sempre, só que não, mas iriam viver por um tempo aí felizes sem ameaça titã. O comandante Pixis aceitou, chamou o Eren e começou lá a andar na muralha lá. Essa parte do anime é bem chatinha, eles só começam a conversar lá. Daí a gente vai pra outra parte do anime, que já é o Eren já sabendo do poder titã dele e já querendo ajudar a galera. Daí o comandante Pixis bola lá o plano junto com o Armin se junta com os outros intelectuais da muralha Rose e bolam todo o plano pro Eren se transformar em titã. E o titã Eren colocar a pedra enorme dentro do buraco e esse buraco fechar e acabar com os titãs que estão lá dentro e ele só exterminar os que estavam lá dentro e acabou. Todo mundo voltar pra casa e viver aí normal. Só que realmente acontece lá, eles vão lá pro plano segue do jeito que eles querem. O Eren se transforma em titã, só que o Eren, nesse momento, ele se volta contra a Mikasa e começa a atacar a Mikasa. Todo mundo fica tendo a confirmação de que Eren não estava pela humanidade, estava sim pelos titãs. Só que nesse momento, o Armin chega perto do Eren, que tinha levado um sacode bom ali, e ele estava caído. Daí ele chega perto do Eren e vai na nuca. Quando ele chega perto da nuca, ele consegue falar lá com o Eren e o Eren volta à consciência dele. E nesse momento ele se levanta e pega a pedra e vai carregando até esse buraco. Durante o percurso a galera vai protegendo o Eren e, como sempre nesse anime, a galera vai morrendo. Mas no final eles conseguem sim tapar o buraco e todo mundo volta. Depois que eles tapam o buraco, a galera da muralha Sina e a galera da tropa de exploração fica sabendo que um humano tem o poder de se transformar em titã. E daí a polícia militar do anime, ela quer matar o Eren por medo dele ser uma ameaça. Já a tropa de exploração quer o Eren para usar como arma para a humanidade. Daí começa o julgamento do Eren. O Eren é preso e a galera da tropa de exploração, o Eren e o Levi, eles vão falar com ele lá na prisão. Daí eles têm um diálogo bem curto e o Levi vai direto ao ponto, pergunta o que o Eren quer. E o Eren, bem psicopata, ele fala que quer acabar com os titãs, ele quer exterminar todos os titãs da face da Terra. Ele quer eliminar esses desgraçados que estão por aí à solta. Daí o Levi já tem aquela confirmação de que ele não está pelos titãs, e sim ele quer acabar com os titãs. Aí a gente vai para a parte do julgamento dele, onde até a igreja, que agora é apresentada no anime, que a igreja é uma potência aí, a igreja idolatra as muralhas como suas deuses. E acontece o julgamento do Eren e acaba que numa parte do julgamento o Eren se exalta contra o juiz e o Levi sai de lá e começa a espancar o Eren. Acaba que no final o Eren ele fica com a tropa de exploração com a condição de que, se o Eren por acaso ele se voltar contra a humanidade, eles têm carta branca para matar o Eren. E quem iria fazer isso seria o Levi. Daí começa o outro arco do anime, que é eles planejando, conhecendo e treinando o poder de titã do Eren. E aí o Eren, ele tem um plano de recuperar a Muralha Maria, assim como foi recuperada a Muralha Rose, utilizando o poder do titã Eren. Daí ele monta todo um plano. E antes disso acontecer, a gente volta aí no anime, ele sempre é importante lembrar que em Shingeki sempre vai ter aquela partezinha dos animes que a gente chega em determinado ponto, daí ele volta para um outro dia, algumas horas antes, e começa a explicar o que aconteceu até chegar naquela parte onde a gente estava assistindo. Daí a gente volta para a parte de seleção para as tropas, para as guarnições lá do exército, e a gente descobre que a galera que ia para a tropa de exploração iria ser muito poucas, mas depois disso a galera, quase todo mundo foi para a tropa de exploração. Só que nesse momento apenas poucos personagens dos que a gente conhecia, apenas um principal foi para a polícia militar, que foi a Anne. Depois disso a gente vai passar para a parte onde o Eren bota o plano dele em prática.
No caso, ele vai cavalgando fora da muralha até chegar onde era o buraco da Muralha Maria, para poder tapar com o poder do Titã Eren. Só que o plano ia correndo bem, todo mundo estava seguindo com o plano normal, só que um outro Titã normal aparece. Esse Titã ele tem características femininas, e daí eles começam a sinalizar um pro outro, e essa Titã, ela é consciente, ela sabe o que está fazendo e ela sabe lutar. Ela sozinha dizima toda a galera lá da parte da direita, que era responsável por comunicação deles. Daí, depois de detonar a comunicação, ela parte para outra parte e ela estava sempre em busca do Eren, sempre procurando o Eren. Tanto que quando ela chega perto do Armin, ela encontra o Armin, o Armin, ele para se defender começa a falar do Eren, falando que ela que matou aquele idiota e tal, e ela para e deixa o Armin vivo e passa para outra. Mais pra frente ela encontra assim o Armin, o Bertholdt e o Reiner de novo. Ela segura o Reiner e tipo aperta ele. A galera pensa que ele morreu, só que ele sai girando lá tipo Blade e cai no chão. Arranca os dedos dela, depois ela olha pra mão e vai embora. Depois que ela vai embora, ela vai diretamente para uma floresta onde tinha árvores de 80 metros, que era o local perfeito para a tropa de exploração se esconder dos titãs, já que os titãs sempre tinham de 3 a 15 metros, o único anormal de tamanho que foi encontrado foi o colossal, que tinha 60. Daí eles conseguem levar ela até a floresta e o Eren tem um plano. Ele vai prender aquela titã e vai tentar descobrir quem era humana dentro desse titã, pois agora no anime a gente já sabe que titãs diferentes, com poderes diferentes, eles são humanos em forma de titãs. Então o Eren ele tem esse plano de capturar a titã e descobrir quem é a pessoa dentro dessa titã. Ele consegue capturar, só que eles descobrem que ela, além de ter um poder de endurecimento, onde ela cristaliza a pele e ninguém consegue penetrar com espadas, ela tem um grito. Esse grito, ela chama outros titãs. Beleza. Transição, né? Falei demais. E depois que ela usa esse grito para chamar titãs, esses titãs comem a pele lá da titã e a pessoa que está dentro desse titã foge. E a tropa do Levi, que estava lá, a Petra e os outros componentes, junto com o Eren, que o dever era defender o Eren. Não importa o que era defender o Eren, a missão deles sempre é essa, para defender o Eren, porque ele é a esperança da humanidade no momento. Daí ela vai atrás do Eren, novamente na forma de humano. A gente ainda não sabe quem é, porque ela pega uma roupa da tropa de exploração e bota o capuz e sai por aí. Depois disso, ela pega e mata a galera que tá lá com o Eren. Só 2 pessoas, na forma humana ela mata. Depois ela se transforma em titã e mata o resto. O Eren, ele segue em frente, mas quando olha pra trás e vê que a galera que ele gostava lá, amigo dele, tinha morrido por conta da titã fêmea, ele perde a cabeça, vira titã e vai pra cima dela. Daí acontece uma treta lá entre eles e o Eren perde. Ela acaba cristalizando a mão dela, arranca a cabeça do titã Eren e engole o Eren e vai embora. A Mikasa, ela vê isso e vai pra cima da titã fêmea, só que aí ela se junta com o Levi. O Levi aparece e fala que atacar ela é inútil por conta do poder de endurecimento. O Levi começa a girar lá e cortar ela, como ele faz, e acaba cortando as ligações musculares dela e ela cai molinha no chão. A Mikasa consegue arrancar as preguinhas da boca dela e retira o Eren fora e vão embora. Daí acontece que o Armin, ele tem um plano. Depois que ele viu o titã fêmea, ele ficou na cabeça que ela se parecia muito com a Annie. Daí eles começam lá um plano para levar a Annie para um local separado e descobrir se realmente ela é a titã fêmea. Daí acontece o plano, eles trocam o Eren pelo Jean, que o Eren iria ser novamente levado para julgamento na Muralha Sina. E acontece lá que o plano dá certo sim, o Armin encontra a Annie, a gente é mostrado lá outros personagens lá que não fazem a menor valor para a obra. E daí acontece que eles levam a Annie para um local separado e induzem a Annie a falar que ela é a titã fêmea. Daí acontece que na hora que ela ia se morder para poder se transformar em titã, uma galera aparece e segura ela, só que eles não contavam que ela tinha um anel, que tinha uma espécie de agulha, de gancho, onde ela se cortou e acabou se transformando em titã e começou a destruir tudo que tinha pela frente atrás do Eren. Nesse momento, o Eren ele está deitado lá embaixo dos escombros e com a estaca no peito, só que ele não se transformou.
Nesse momento ele não queria acreditar que a Annie era Titã fêmea. Só que aí acontece que ele lembra de tudo que ele falou e começa a empurrar seu próprio corpo contra essa estaca e se transforma em Titã. Ele vai pra cima da Titã fêmea, leva um sacode, cai lá e a Titã fêmea sai correndo. Ele se levanta e aí a gente descobre uma nova forma, tipo uma transformação do Titã de ataque. Pra quem não conhece os Titãs, que eu tô falando que Titã de ataque e Titã fêmea, tem um vídeo aqui no canal sobre os Titãs originais que vai estar aqui acima nos cards. Aí vocês clicam assim que acabar esse vídeo e já vão assistindo ele. Mas voltando aqui, o Eren, ele com essa forma Berserk vai pra cima da Annie, que está na forma de Titã, e desce o sarrafo nela. Ele quase mata ela, só que aí ela endurece a ponta dos dedos e começa a escalar a muralha. A muralha assina pra poder escapar. Só que aí ela não contava que a Mikasa vai pra cima dela, corta os dedos e faz ela cair. Nesse momento, o Eren vai pra cima, arranca a pele da nuca e a Annie que está lá dentro, ela estava chorando e começa a cristalizar o corpo dela. Quando tudo acaba, a galera percebe que o Eren estava perdendo a consciência e iria devorar a Annie. E eles conseguem ir lá e tirar o Eren de dentro. O Eren está muito fraco. E eles levam ele para descansar num prédio lá da polícia. E nessa parte do anime a gente vai ver que a Annie, ela foi cristalizada e não tinha mais como tirar as informações dela. E a galera tava dizendo que tudo que foi feito ali, as mortes, foram tudo em vão. Só que aí o anime já estava prestes a acabar, e o último episódio, o episódio 24 da primeira temporada, e acontece que a muralha onde ela estava escalando tinha rachado. E acontece que uma dessas rachaduras se expande e cai o reboco lá da muralha. E nesse momento a gente vê um Titã. Um Titã dentro da muralha. Todo mundo fica espantado, porque tem um Titã dentro da muralha, porque tem um funk Titã dentro da muralha. Só que aí a galera fica lá toda espantada, e tinha alguém mais espantado ainda, que era o pastor Nick, que era o representante da igreja da muralha. Chega e fala desesperadamente pra Range, que é a mulher que cuida dos titãs lá da tropa de exploração, e fala pra ela não deixar de forma alguma aquele Titã ver a luz do sol. Nesse momento a galera arruma uma forma de tampar lá com tecidos o Titã e acaba a primeira temporada do anime. E é isso aí, galera, acaba a primeira temporada do anime e a gente já vai iniciando a segunda temporada. Só que eu não vou me estender porque o vídeo já ficou enorme e vamos deixar para a segunda parte, o segundo episódio, que a gente vai resumir a segunda temporada de Shingeki no Kyojin. E já deixa o like aí, se inscreve no canal pra gente saber, se motivar a trazer cada vez mais vídeos para vocês, mais conteúdo como esse. E também não se esquece de nos seguir nas redes sociais, por conta desse vídeo, esse vídeo mesmo aqui foi escolhido pela galera que nos segue no Instagram. A gente tem essa forma aí de agradar vocês, colocando vídeos que vocês mesmos querem. Semanalmente a gente coloca lá enquetes para vocês mesmos escolherem o vídeo que a gente deve trazer para vocês. Vocês mandam na gente, então não esquece de nos seguir lá nas redes sociais. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Comenta aí o que você achou do vídeo. E também não se esquece, a gente está começando agora, pode botar aí a sua crítica pra gente ir melhorando e trazer cada vez um conteúdo melhor para vocês. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo e eu fui!